Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre uma perspectiva um pouco mais histórica a respeito da eletroacústica. Um pouco de como a gente começou a compreender os fenômenos elétricos, magnéticos e chegou nas invenções que existem hoje aí, que são os microfones, alto-falantes e onde eles são usados, etc., na indústria e na nossa vida. Bom, a gente viu na aula passada que essa definição do Mario Rossi, né, no seu livro sobre eletroacústica, que é essa parte da engenharia que combina a ciência acústica com a ciência elétrica, né, o objetivo é o estudo, a concepção de dispositivos aí que vão se ocupar com a transmissão, gravação, reprodução e aplicações industriais aí do som. E a parte importante, né, é que em geral envolvem aí uma ou mais transformações de energia acústica para elétrica e vice-versa, né, ou de elétrica para acústica. E a gente viu que boa parte do esforço que a gente vai ter nessa disciplina vai ser em tentar compreender como funcionam os alto-falantes e os microfones. Então, a gente tem transformações aí a gente tem um dispositivo eletroacústico no meio, que é o nosso transdutor, que vai fazer a transformação ou da pressão sonora em tensão elétrica ou da tensão elétrica em pressão sonora, né? E eu acho que é interessante dar um panorama histórico, né, da criação desses dispositivos, e eu queria fazer isso um pouco do lado fundamental científico, um pouco do lado das invenções e dos avanços tecnológicos que aconteceram por causa da compreensão dos fenômenos e por causa da eletroacústica. Então, o Richard Feynman é um físico famoso do século XX americano. Ele tem uma frase muito boa no livro dele, Noções de Física, que fala o seguinte, né? Se a gente tiver um cataclisma e todo o conhecimento da humanidade se perder, se a gente puder salvar uma frase só, ele acha que, na opinião dele, a frase mais útil seria dizer que todas as coisas são feitas de átomos, né? Pequenas partículas que se movem em constante movimento, atraindo-se quando separadas por pequenas distâncias, mas repelindo-se quando comprimidas demais, né? Então ele acha que se eu salvasse essa frase, a gente podia reconstruir boa parte do nosso conhecimento de volta. E se a gente olhar para a história da ciência, a gente vai ver que até ali por volta do século XVII, tudo que a gente sabia sobre eletricidade e sobre a composição básica da matéria eram que alguns materiais metálicos exerciam uma atração ou repulsão natural de outros metais. Era uma observação dos fenômenos de magnetismo, né? Ou mesmo quando a gente pegava um pedaço de algum material plástico ou algo do tipo, né, e esfregava, por exemplo, no cabelo, a gente observava uma atração de outros materiais, né, que era uma observação de fenômenos da eletrostática. E os gregos inventaram essa palavra elétron, né, que é uma tradução do grego para a palavra âmbar, que é um material que é produzido por alguns tipos de árvore, né, vira um material assim. Eu não sei explicar exatamente o que é o âmbar, mas é um material que quando a gente esfrega na pele de ovelha ou no cabelo e tal, ele fica carregado eletricamente. E dos gregos também tem uma figura muito importante que é o Demócrito, né, que filosofava sobre o átomo, né? Ele nunca provou isso, mas ele tinha isso dentro da filosofia dele, que todas as coisas são formadas aí por pedras ou partículas minúsculas indivisíveis, né? Que é uma ideia filosófica sobre a natureza, mas ninguém acreditava muito nisso, ninguém levou muito a sério por muito tempo essa ideia do Demócrito. Foi só lá no século XIX, né, em 1803, que o John Dalton publicou a sua teoria sobre sua teoria sobre a matéria, que era uma teoria atômica, né, que vai começar uma retomada da ideia do átomo, né, lá no começo do século XIX. E ele organizou, né, e o Mendeleev organizaram a matéria de acordo com a massa dessa unidade indivisível que seria o átomo, né? E isso foi o começo da tabela periódica que a gente conhece hoje, né? E a gente sabe que a tabela periódica, os elementos são organizados de acordo ali com a sua
massa que tem a ver com o tanto de prótons e nêutrons que tem no átomo, certo? E claro, na tabela periódica a gente tem organizações de propriedades, como ser condutor, não ser condutor, etc. Tá? E lá no século XIX também, 18 e 19, a gente tem essas figuras como o Coulomb, o Henry e o Faraday, né, que contribuíram aí muito para o entendimento das leis do eletromagnetismo, mas acho que é importante notar que nessa época a eletrostática e o magnetismo eram duas coisas separadas. E a gente conhecia algumas leis simples, como a lei de Coulomb e as leis de Faraday, por exemplo, de indução, mas o fenômeno elétrico e o fenômeno magnético eles eram duas coisas separadas. Não se entendia muito bem qual era a relação entre eles, né? O Henry, né, ele foi um dos contribuintes para a invenção do telégrafo, que é um predecessor do telefone, né, que é aquele dispositivo que você bate no botão e transmite um sinal elétrico em forma de código Morse, por exemplo, né, que permitiu comunicação a relativas longas distâncias que não existia até então. Né. Foi no final ali do século XIX, ali perto de 1880, que o James Clerk Maxwell publicou a sua teoria do eletromagnetismo, né? E as quatro equações de Maxwell que juntam aí fenômenos elétricos e magnéticos. Por exemplo, essa equação aqui, a gente sabe que ali o rotacional do campo elétrico tem a ver com a variação temporal do campo magnético, né? E aqui o rotacional do campo magnético tem a ver com densidade de corrente e com a variação temporal do campo elétrico. Né? Então a gente tem a junção desses dois fenômenos, dos campos elétrico e magnético, e se a gente manipular as equações de Maxwell, a gente chega na equação da onda eletromagnética, que é uma equação muito similar à equação da onda acústica. Então a gente pode manipular e chegar nessa equação da onda aqui, né? Mas de fato ninguém entendia muito bem o que era a matéria, do que a matéria era feita. O átomo ainda era uma ideia um pouco não sem muita definição nessa época, né? Perto ali de 1900, final do século XIX, finalzinho do século XIX, tem o aparecimento do Max Planck com essa ideia revolucionária de que a luz, na verdade, não era uma coisa contínua, como definido aqui pelo Maxwell na equação da onda, mas era um fenômeno discreto, né? E isso permitiu a criação da mecânica quântica e o entendimento de vários fenômenos, inclusive do que é feito o átomo, né? O Einstein, em 1905, teve o ano milagre dele, no qual ele publicou os 4 artigos famosos dele, né, da teoria da relatividade restrita, movimento browniano, aquela expressão do M E igual a mc ao quadrado, e um dos artigos deles mais famosos é o artigo do efeito fotoelétrico, pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel em 1916, se não me engano. Então ele propôs no artigo que a luz interage com os elétrons da matéria, usando a ideia do Max Planck, e ele provou que de fato isso era replicado nos experimentos. Então ele conseguiu explicar com essa demonstração física alguns dos experimentos, incluindo o efeito fotoelétrico, o efeito de arrancar elétrons da matéria quando ela é submetida a certas frequências da luz, né, visível e invisível. Então isso meio que junta um pouco, né, a luz com a matéria, né? Eu acho que é um passo importante no entendimento da natureza das coisas. E em 1913, o Niels Bohr, um físico dinamarquês, ele ele juntou a teoria quântica, né? Eu acho que as ideias do Einstein também, e pegou o modelo do átomo do Rutherford e fez um modelo novo do átomo de hidrogênio que era bem preciso e que explicava muitos fenômenos experimentais que já eram observados. Então, acho que isso é um dos pontos mais importantes para o nascimento ali da teoria quântica, né? E eu acho que muitos dos argumentos da teoria quântica na época ainda eram argumentos muito lógicos que explicavam observações experimentais, né? Embora não tivesse assim talvez uma dedução tão formal
da parte física, tá? Parte matemática. Ali em 1930, o Paul Dirac, que é um físico também bem importante, acho que britânico, ele juntou a relatividade com a mecânica quântica. E isso permitiu juntar em definitivo fenômenos de eletricidade e magnetismo. Então, de um certo ponto de vista, o elétron, que a gente conhece, tem a sua carga e causa forças elétricas, né, de repulsão ou de atração. E o campo magnético ele está associado ao movimento das cargas. Então, quando a gente tem um movimento nas cargas, essas cargas sofrem o efeito da relatividade por causa desse movimento, e o efeito da relatividade é o que causa os fenômenos de magnetismo. E muitas invenções foram feitas muito antes dessa época de 1930, 1940, onde a gente conseguiu compreender um pouco melhor esses fenômenos de eletricidade. Tá? Por exemplo, a invenção do telégrafo foi lá no século XIX, né? No começo do século XIX, em 1800 e qualquer coisa. Né? E o telégrafo é esse elemento em que você aperta esse botão e transfere um sinal elétrico e consegue transferir esse sinal elétrico a longas distâncias, né? Gerando uma possibilidade de comunicação. Então a gente conseguia transmitir mensagens escritas por telégrafo, né? E eu acho que a gente pode pensar um pouco no quanto essas invenções impactam, né, a forma como a gente se comunica hoje em dia, né? Então a gente saiu do telégrafo para o telefone e depois hoje a gente tem todas as redes sociais e se comunica via internet, etc. Né? Então, as invenções eletroacústicas que apareceram em toda essa fase impactam muito a forma como a gente se comunica, como o mundo inteiro se comunica. Né? O telefone foi inventado, né, atribuída a invenção dele ao Graham Bell, e de certa forma o telégrafo é um predecessor do telefone, né? Mas o telefone é um dispositivo que é usado em massa, foi muito usado em massa no passado e ainda é. A gente tem celular, a gente carrega o celular o tempo inteiro com a gente, conversa pelo celular, mas é um dos primeiros dispositivos que tem um microfone e um alto-falante, né? Então, se você for parar para pensar, o telefone antigo e os novos, ele tem um microfone lá dentro, você fala, ele transforma o teu sinal acústico da tua fala num sinal elétrico que é mandado para outra pessoa escutar via um alto-falante que está aqui na orelha dela, né? Então, a família do Graham Bell, ela tinha um legado bastante grande já no ensino de surdos na Inglaterra, acho que isso é uma curiosidade bem interessante. E ele foi o responsável, então, pela invenção aí desse aparelho, né, que permitiu a gente comunicar voz a longas distâncias, né. E ali no começo do século XX, a gente tem a invenção do primeiro microfone a condensador, o capacitivo, que a gente fala, né, que é um conceito já bem perto dos microfones de medição que a gente tem hoje em dia. Os microfones continuaram a ser desenvolvidos nesses anos iniciais ali do século XX e a gente tem também uma coisa importante que é a primeira transmissão a rádio feita em 1900, né? Chegou a 1,5 km de distância, só para vocês terem uma ideia. Mas na época, os microfones eles eram conectados diretamente na antena de rádio, o que fazia dos microfones serem dispositivos de alta capacidade de corrente. Então, tinha alguns microfones que chegavam a conduzir até 15 amperes, o que não é uma coisa muito, talvez, segura, porque é uma quantidade de corrente muito alta perto, né, da boca da pessoa que está falando no microfone. Então, hoje em dia, a gente não tem microfones desse tipo mais. Os microfones hoje em dia são dispositivos de baixo sinal, né? E isso só foi possível por causa da invenção dos amplificadores e pré-amplificadores a válvula, né? Que aconteceu lá no começo também do século XX. Então, a invenção dos amplificadores, e depois vem o transistor, né, para amplificar o sinal, mas a invenção desses amplificadores trouxe os microfones para dispositivos de baixa corrente, baixa tensão, tá? Que são mais seguros. A Primeira Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra, ela criou uma demanda enorme aí por sistemas de comunicação que fossem confiáveis e que fossem
portáteis, né, que as pessoas pudessem carregar para o campo de batalha e se comunicar com o comando que está a alguns quilômetros de distância, etc. Né? Então, que pudesse ser usado em aviões, navios, etc. Também ia no campo de batalha. Né? Então, a gente tem uma pressão militar pela, pela diminuição do tamanho desses elementos. Né? Tem certas palavras que dizem não saem, né, pessoal? Com o fim da Primeira Guerra, a gente tem as rádios, né, amadoras e comerciais aparecendo e se tornando aí um grande mercado de entretenimento. Né? E algumas companhias, como a Western Electric e a Magnavox, desenvolvendo os primeiros sistemas de sonorização de grande porte para serem usados em eventos de muitas pessoas. Né? Um dos eventos mais icônicos é o discurso do presidente americano Woodrow Wilson em 1919, que usou um sistema de alto-falantes com um microfone para ele falar para muitas pessoas. Né? Até então a gente meio que falava na garganta, né? Então esse acho que é um evento icônico e é o nascimento aí do PA, que é uma sigla que significa Public Address, né? Ou se dirigir ao público. E a gente tem a invenção ali ao longo do século XX, uma evolução constante dos microfones alto-falantes. Por exemplo, em 1917 a gente tem o microfone condensador, muito parecido com o que existe hoje. Em 1925 a criação aí de um microfone condensador portátil. Em 1931 a Western Electric recebeu a primeira patente de um microfone dinâmico utilizável. Né? O conceito já existia, mas acho que ficou mais perto do comercial ali em 1931. No mesmo ano, ali em 1931, a gente tem a invenção do primeiro microfone que não é omnidirecional, que é o microfone de fita. Né? Em 1936, a gente tem a RCA anunciando o primeiro microfone unidirecional, que é um microfone cardioide. E em 1937, a mesma Western Electric anuncia o microfone shotgun, que é esse microfone mais direcional usado aí em gravação cinematográfica, por exemplo. E em 1939, a Western Electric anunciou a criação de um microfone cujo padrão polar podia ser mudado. Na verdade, era um microfone de eram dois microfones combinados, um omnidirecional e um bidirecional. E aí você conseguia, com uma chavinha, mudar o padrão direcional do microfone. Né? Então, tudo isso aconteceu na primeira metade, por exemplo, do século XX, mas foi uma evolução rápida da criação desses dispositivos. Né? Até então a gente não tinha esses dispositivos para se comunicar e para falar para o público. Claramente, os microfones e os alto-falantes, os sistemas de sonorização, eles evoluíram. Né? Talvez os sistemas de sonorização, os alto-falantes, eles não tenham evoluído tanto no conceito, né, do dispositivo transdutor. Por exemplo, o alto-falante ele é bem similar ao alto-falante de hoje em dia, ele é bem similar ao alto-falante do passado, mas as coisas evoluíram em termos de material, em termos de potência, em termos de eficiência, etc. Né? E essas invenções, como os microfones, os alto-falantes, elas ajudaram, né, a globalizar o mundo. Né? E embora muitas dessas invenções tenham sido inventadas numa época em que o nosso conhecimento científico fosse limitado, a gente não sabia muito bem o que era feita matéria, a gente não sabia muito bem como era o eletromagnetismo, explicar esses fenômenos todos, mas apesar disso a gente teve invenções muito interessantes, né, como os microfones, condensador, alto-falantes, etc. No entanto, é só o avanço da teoria que permite a criação de dispositivos como o transistor, que a gente usa amplamente hoje nos aparelhos eletroacústicos para amplificar o som, os computadores, né, que é a miniaturização desses dispositivos, e os microfones pequenininhos, né, os Micro Electromechanical Systems, que é os MEMS, que são dispositivos muito, muito pequenos que a gente usa dentro dos celulares para fazer a transdução do sinal acústico em um sinal elétrico. Isso só foi possível graças à inventividade humana e ao avanço da ciência teórica, né, que permitiu que a gente entendesse muito bem como esses sistemas funcionam e
melhorasse e diminuísse o tamanho dos dispositivos que a gente utiliza e, portanto, tivesse na palma da nossa mão hoje a habilidade de se comunicar com o lado oposto do mundo, né? Então, espero que essa perspectiva seja útil. Eu acho que é preciso mantê-la em mente para seguir avançando. Até mais.